Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí a programação da BMC News. Agora está começando o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Vendas do comércio caem pelo segundo mês seguido e setor fecha terceiro trimestre no vermelho. Tupi registra a maior receita líquida da história, mas vê lucro líquido cair. Conab eleva a previsão de safra de soja do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o programa desta pré-sexta com a minha companheira aqui de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quintou, né? Quintou no mercado financeiro, né? Mas as notícias não param ainda. Tem notícia rolando aí, né? No mercado, e a gente vai, né? Falar sobre os principais assuntos e repercutir eles também com o Gilvan Bueno, gestor educacional da Órama, e tem também os gráficos separados aí a dedo pelo Alex André, que traz informações sobre o mercado norte-americano e também o mercado asiático. Bom, vamos lá então, porque agora são 12h e 52 minutos. A gente já começa então trazendo um panorama, né, Dani? Como é que tá o mercado por aqui? É isso aí, né, Hanna? Vamos lá então, a gente começa dando os números do mercado. Você vê que o painel tá verdinho, né? Tem só um vermelhinho ali, alguns fugindo, mas afinal de contas tem o quê? Tem 3, 6, 9, 10, 11 papéis em vermelho, o resto tá tudo verde mesmo. Mas só para começar com o Ibovespa, que agora está em alta, né? 2,45% aos 108.561 pontos. Nos papéis aqui a gente vê, como eu disse aqui, praticamente tudo verde. Magazine Luiza está com mais 8,37%, Uzi Minas 7,34%, Localiza 7,23%, a Companhia Siderúrgica Nacional com mais 6,90%. Tem Gerdau com mais 6,42%, tem Gerdau Met com 5,73% de alta. Vamos vir para cá, Bradespar com 4,41%, Vale também subindo hoje 4,02%. Cirela está subindo também 3,83%. Embraer está subindo 3,71%, MRV 3,42%, Cielo 2,90%, Lojas Americanas 4 está subindo 2,61%. Mas olha, tem ainda muito subindo. Olha, tem Mélio subindo, Idux, Grupo Soma, Banco Pan, Uzi Minas, Gol, Exetec, CVC caindo agora nesse momento. A gente tem Via com menos 10,92%, tem Taesa com menos 1,78%, Hydrogazil 1,24%, caindo também Pão de Açúcar, Braskem, BRF, Santander, Banco do Brasil, Ambev, Itaú Unibanco, Telefônica e PetroRio. O resto tudo subindo. O dólar caindo 1,72% aos R$ 5,41, Hanna Beltrão. Vamos lá então, né? O Dani já deu um panorama de como é que tá a situação por aqui. A gente aproveita então para trazer as notícias internacionais, começando pelas bolsas, né, no mercado lá fora. Vamos recapitular como as bolsas asiáticas fecharam. Xangai fechou em alta de 1,15%, Hansen também alta de 1,01% e Nikkei também seguiu o mesmo bloco, 0,59% de alta lá no mercado asiático. Quando a gente dá um pulo aqui pelas bolsas norte-americanas, não, nas bolsas na Europa, antes da gente ir para os Estados Unidos, DAX na Alemanha está operando em alta de 0,10%, FTSE no Reino Unido alta também de 0,67%, CAC na França sobe 0,14% e o índice Eurostoxx 0,15% de alta. Agora sim a gente vai, né, falar como é que estão as bolsas no mercado americano. Dow Jones está operando em queda de 0,21%, já S&P 500 e Nasdaq estão subindo, S&P 500 0,24% de alta e Nasdaq sobe aí 0,83%. O Dani já deu um panorama de como é que está o dólar, né? O dólar aí que está abaixo dos R$ 5,40.
Vamos ver como é que está o petróleo. O barril do petróleo Brent está agora subindo 0,51% a 83 dólares o barril. E o petróleo WTI sobe também 0,68% a 81 dólares e 89 centavos o barril. A gente, segue de olho no mercado lá fora, falando agora do Tribunal Geral da União Europeia em Luxemburgo, que manteve a decisão antitrust contra o Google com uma multa de 2 bilhões e 800 milhões de dólares para a empresa. A gente vai então até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que está acompanhando esse caso, Giovana? Giovana, a corte afirma que a Alphabet, dona do Google, desrespeitou as leis antitrust. Explica pra gente um pouco mais. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. O Google, que é uma unidade da Alphabet, recebeu aí um grande revés, teve um grande revés nesta quarta-feira, depois que a segunda mais alta corte da Europa rejeitou o seu pedido de avaliação dessa decisão antitrust e também de uma multa de 2,8 bilhões de dólares. A chefe de concorrência da União Europeia, Margrethe Vestager, sancionou o Google por favorecer o seu próprio serviço de comparação de preços, criando aí um ambiente desfavorável para os seus concorrentes menores na Europa. O caso de compras foi o primeiro de um trio de decisões que fizeram o Google acumular um total de 8,25 bilhões de euros em multas antitrust da União Europeia na última década. E Vestager não vai parar por aí. Ela assumiu agora os casos da Amazon, Apple e Facebook, onde as investigações ainda estão em andamento. Lembrando, o Google pode apelar para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o principal tribunal da Europa em questões de direito. Hanna, Daniel. Obrigada, Giovana. Legal, Giovana. E os preços de contratos futuros, Giovana, do minério de ferro, eles dispararam hoje após a Evergrande evitar um calote. Isso porque a empresa alemã que cobra essa dívida já estava pronta para pedir a falência da empresa chinesa, É verdade, o mercado está muito tenso ainda com o caso Evergrande e essa história está longe de ter um fim, Principalmente um final feliz aí para os investidores. Os investidores estavam esperando muito tensos para ver se a Evergrande ia conseguir pagar esses 148 milhões de dólares que estavam pendentes de pagamento desde outubro. Na ocasião, a empresa ganhou aí uma carência de 30 dias, que terminaria ontem. E segundo a Bloomberg, a Evergrande teria feito esse pagamento para a Clearstream. Outros 2 investidores offshore também teriam recebido seus débitos aí, A Clearstream não quis dar o caso, o tema, enfim, e os papéis o mercado já reagiu. Os papéis da Evergrande deram uma movimentada na bolsa de Hong Kong. As ações da empresa desvalorizadas desde o início do ano, caindo aí vertiginosamente, deram uma recuperada e subiram 8,4%. A empresa evitou várias inadimplências aí no decorrer de outubro, embora os analistas ainda alertem que o cenário é tenso. Estamos de olho para acompanhar esses passos da Evergrande, com vocês. Valeu, Giovana. Obrigado pelas informações. Giovana, que volta mais tarde no Top News. Tchau, tchau. Até. É isso aí, a gente está com um pequeno atraso em relação à Giovana, por isso que demora um pouquinho, mas vamos lá. Seguindo então, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estimou um recorde de 142 milhões de toneladas para a safra de soja do Brasil na safra 2021-2022. A projeção foi elevada ante os 140,75 milhões na previsão de outubro, com uma revisão para cima na área plantada. Se for confirmada a projeção, a safra brasileira deve crescer 3,4% ante o ciclo 2021. Até o mês passado, a Conab havia projetado uma área de 39,9 milhões de hectares. Agora, a expectativa é de um plantio de 40,3 milhões de hectares. O ajuste foi feito à medida que as plantadeiras avançam nos campos brasileiros.
E a gente segue aqui ainda de olho, né, nos resultados. A empresa de metalurgia Tupi registrou a maior receita líquida da história do terceiro trimestre deste ano. O valor soma aí mais de R$1,8 bilhão e para a companhia o resultado foi devido ao repasse de custos com materiais de trimestres anteriores, um aumento dos volumes e também a recomposição de preços. Já o lucro líquido da companhia teve uma queda de 2,2% e o valor foi de R$128 milhões no terceiro trimestre do ano passado para R$125 milhões. No acumulado desse ano, o lucro da Tupi já soma R$141,7 milhões. Os volumes de vendas da empresa seguem uma trajetória de recuperação, apresentando uma alta de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas do comércio caíram pelo segundo mês seguido e o setor fechou o terceiro trimestre no vermelho. Veja os detalhes na reportagem. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que as vendas do comércio caíram 1,3% em setembro na comparação com agosto, e a segunda retração mensal consecutiva, fazendo com que o terceiro trimestre ficasse no vermelho. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 5,5%. O setor varejista fechou o terceiro trimestre com queda de 0,4% na comparação com os 3 meses anteriores, após ter registrado o crescimento de 2,5% no segundo trimestre. No relatório divulgado pelo IBGE, o resultado de agosto foi revisado para uma queda de 4,3%, com um recuo de 3,1% da leitura inicial. Segundo o IBGE, com a nova queda em setembro, o patamar de vendas do varejo retrocedeu. No ano de 2021, o setor ainda acumula crescimento de 3,8%. Em 12 meses até setembro, a alta desacelerou para 3,9%, contra 5% nos 12 meses imediatamente anteriores, evidenciando a perda de fôlego da economia. No comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo veículos e materiais de construção, o volume de vendas caiu 1,1% em setembro. O acumulado no ano ficou em 8% e o acumulado em 12 meses em 7%. E vamos então, seguindo aqui com os destaques corporativos, a Via registrou um lucro líquido de R$101 milhões no terceiro trimestre. Quem traz as informações é a Sami Facuri. Fala, Sami. Fala, Hanna, Dani, boa tarde a todos. Pois é, Hanna, alta de apenas 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes não recorrentes, a empresa teria um prejuízo de R$638 milhões e o EBITDA cresceu 6,9%, chegando aí a 669 milhões. Segundo a empresa, um grande impacto foi o de demanda judicial para esse valor. Na linha do EBITDA, o impacto relacionado a processos trabalhistas foi de R$1 bilhão. A Via explica que isso se deve por práticas antigas da empresa e que as provisões devem ser elevadas. A receita líquida da Via caiu 5,9% na comparação anual. Segundo a empresa, também o resultado do pior desempenho das lojas físicas e do avanço do e-commerce foi aí o responsável por esse resultado. A gente tem mais uma nota, que é da Oi, que divulgou um prejuízo de R$4,8 bilhões no terceiro trimestre. O resultado é de 82,4% maior que o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado. A empresa afirma que isso ocorreu devido à desvalorização do real frente a outras moedas. Cerca de R$3,5 bilhões do prejuízo são resultantes da variação cambial prejudicial à companhia, que possui títulos em moedas estrangeiras e ativos no exterior. Houve também impacto decorrente da depreciação cambial sobre os passivos onerosos, além da variação monetária sobre as contingências. Além dos juros pagos, aumentaram aí em razão dos desembolsos das dívidas atreladas à moeda estrangeira por conta do real mais depreciado, bem como pelo maior CDI e IPCA do período. Por outro lado, a empresa segue crescendo no segmento de banda larga. Dani e Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas atualizações. Vamos ver quem está, antes da gente, na verdade, vamos já direto para o nosso convidado que já está conectadíssimo aqui com a gente. Vamos ver se Gilvan Bueno já está
por aqui com a gente. Deixa eu ver se já está conectada. Até queria saber se a gente veio com o look combinando, mas não, hoje não está combinando não. Hoje o Gilvan é que está combinando com o mapa do calor e a Hanna não, né? Pois é, a gente está, né, o Daniel está bem no meio aí, separando, né, o Daniel tá na neutralidade aí no meio, né, mapa do calor, né, no meio aí. Pois é, a gente conversa então agora com o Gilvan Bueno, gestor educacional da Oramar. Seja muito bem-vindo aqui, Gilvan. Oi, Gilvan. Muito bom, Zé. Que bom encontrar vocês, receber esse calor, esse carinho, cumprimentar a nossa audiência. Muito boa tarde, que bom que você está aqui. Dani, você foi muito cirúrgico, né? Você é o divisor, né? Você ali é o beta zero desse negócio. Eu vou ficar com o beta aqui positivo, não, vou ficar com o beta aqui acima de 1 e a Hanna vai ficar ali com o beta dos últimos meses, os meses ali de outubro. Vamos olhar, deixar isso para lá. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia, Gilvan. Vamos começar então, né, Gilvan, trazendo informações aqui. A gente começa então falando hoje, né, de financiamento imobiliário, que com o dinheiro da poupança, né, deve crescer 27% nesse ano em relação ao ano passado, né, segundo dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. A expectativa é que os financiamentos somem 157 bilhões de reais, né, no ano passado foram 124 bilhões de reais. Queria saber como é que você analisa esses dados. Muito legal, Hanna. Vou pegar o último comentário, né? Como todos sabem, acho que meu programa de cabeceira é BMC, e ainda há pouco a nossa correspondente internacional falava do caso Evergrande. O caso Evergrande trouxe um respiro para os mercados, uma cobrança dos alemães. E por que é tão importante falar de Evergrande para te responder e falar de poupança? No cenário macroeconômico, o setor de construção civil ele tem um componente muito importante, que é o componente de geração de empregos às vezes que não são de grande força econômica, mas que fazem os números de desemprego reduzirem. E isso foi pensado na década de 40, quando a gente teve aquela ideia de expansão, ou seja, eu vou fazer obras para fomentar empregos e atividade econômica. Curiosamente, isso foi o que a China fez quando ela quis se tornar uma potência. Para quem assistiu alguns documentários sobre a crise na China, ela teve uma proposta de tirar a população da zona rural e trazer para a zona urbana para gerar empregos e construção civil, e isso acabou da economia. Em alguns momentos, ela destruía os imóveis e fazia novos imóveis para acelerar o crescimento. E a Evergrande surfou uma onda de muita liquidez que foi feita pelo QE, lá, que é aquela expansão monetária pensada em 2008, que acelerou durante a pandemia, e os impactos inflacionários, que muitos não sabiam quando iam chegar, chegou mais rápido do que o esperado. Então, esses dados de poupança, de construção civil, eles são extremamente importantes, para a gente entender como é que é a capacidade econômica das pessoas e entender também o impacto na projeção futura, no valuation das construtoras e incorporadoras em bolsa e também da venda dos imóveis. Então, para as pessoas físicas que querem fazer suas aquisições com juros mais altos. Então, é importante a gente olhar esse indicador com muito cuidado, muito carinho, porque ele mostra muito da recuperação econômica, ou seja, a velocidade que ela pode acontecer em 23 e 24. E, tecnicamente falando, a poupança, ela tem ali um limitador e que você só pode fazer concessão, ou seja, empréstimos imobiliários com laço em poupança, por isso que a Caixa Econômica é o grande detentor desse capital. E aí a gente criou ali a LCI e a LCA, principalmente a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, que agora, né, Hanna e Dani, nossa audiência, começou a ganhar atratividade porque não tem mais imposto no lucro e acompanha o aumento da taxa Selic. Perfeito. Boa. Agora, Gilvan, no primeiro semestre desse ano, as debêntures, elas captaram 82% de todo o ano de 2020. Com esse aumento da Selic, as dívidas das empresas, elas podem aumentar exponencialmente? Isso pode ser preocupante para as empresas e para o investidor de renda variável? Por isso que nós temos que estar na BMC, né? Os mercados mudam muito rápido. No início do ano, nossa expectativa era o seguinte, né? Eu sempre gosto de fazer um exercício, está até ali separado, no próximo programa eu mostro. Todo dezembro e janeiro, né, Dani e Hanna, para quem não tem BMC, compra uma revista que diz o seguinte: aonde investir em 2021, aonde investir em 2022, qual vai ser o melhor programa, a ação que mais vai crescer no próximo ano, né? Isso é o que a gente
fala, né? E aí, quando você pega essas revistas, é um exercício ótimo. Nos últimos dias, quando os familiares vêm aqui para casa, né, que você tem que ficar ali fazendo sala, conversando com todo mundo, eu sempre pego uma revista para ficar lendo ali e as crianças ficam aqui tocando terror dentro de casa. Mas a ideia é o seguinte, né? Reavaliar essas projeções são ótimas. Por quê, Dani? Ninguém tinha projeção de uma Selic acelerar tanto como veio, né? Então, cara, o que eu gosto do mercado financeiro, e as grandes mentes sempre repetem isso, o mercado de capitais, ele antecipa os fatos, né? O mercado financeiro tinha uma sensibilidade, o Dani, nossa audiência, que os juros não estavam certos em 2%. Os magos, né, os com mais estrada, né, rodagem de estrada, sabiam o seguinte, cara, 2% eu não sei se essa taxa está correta. Vamos fazer o seguinte, vamos acelerar os instrumentos de captação? Sim, vamos acelerar. Então, vamos acelerar debêntures, vamos acelerar follow-up, follow-on, vamos acelerar IPO, vamos acelerar o máximo que a gente puder para a gente tentar absorver essa taxa de juros tão baixa. Por exemplo, nós tivemos uma enxurrada de empresas de tecnologia fazendo IPO, por quê? Curiosamente, a taxa de juros baixa aumentava a projeção futura, só um colosso como o Nubank poderia aguentar, né, Dani e Hanna, fazer um IPO no meio de um cenário turbulento, qualquer outro não conseguiria. Então, assim, mostra assim, que a dívida vai ficar mais cara, mas eu acho que, Dani, que nessa pergunta eu quero me dedicar a falar da parte de como o mercado antecipou e captou. E agora, né, as emissões, por exemplo, internacionais foram suspensas, os IPOs foram suspensos, agora a gente vai separar o joio do trigo, né? Quem é a raiz e quem é a Nutella. Boa. Perfeito. E, Gilvan, hoje saíram também dados do varejo e as vendas de setembro, né, que vieram piores do que o esperado, sofreram um tombo de 1,3% na comparação com o mês de agosto, né, queda maior do que o esperado pelo mercado. E a Via, né, a antiga Via Varejo, né, que a gente vem acompanhando, né, durante toda essa quinta-feira, abriu o pregão em queda de mais de 18%, né, levada aí pelo peso dos processos trabalhistas da empresa. A gente viu também, né, que acabou entrando em leilão, daqui a pouquinho a gente mostra esse papel aqui para quem está nos acompanhando, né? Entrou em leilão, mas voltou a ser comercializada também. Queria saber como é que você avalia essa escalada da inflação e o impacto para as empresas, né? E apesar também dos dados do varejo, por que a Bolsa está respondendo positivamente hoje? Muito bom. Ontem, batendo um papo, Hanna, com um cara muito legal, trabalha há mais de 20 anos, é um dos sócios da 20 Partners, né, que é o Luiz Otávio. Uma conversa ótima. Na semana passada eu conversei com o Duda da Ocam e eles estavam falando muito sobre modelo, né? Modelagem de valuation, né? Então, assim, e como é que é a força motriz de uma empresa, né? Vamos lá, como é que é a força motriz do varejo? Atividade econômica, crédito barato, muita vontade de consumir, né, Hanna? Então, assim, quando a gente olha o mercado de varejo, ele, depois da construção civil, ele é o segundo mercado que consegue catalisar as transformações que estão acontecendo, porque você tem a geração de emprego e você tem as pessoas consumindo. Veja o que o Temer fez no passado através da liberação do FGTS, que recuperou um pouco a atividade econômica. Então o ciclo se repete, como diz ali o Road Market. Então o varejo está antecipando um fato, e eu já estava olhando para o varejo há algum tempo. Eu sempre gosto, a Hering, antes dela ser vendida, por exemplo, o CEO dela já tinha falado que as vendas de final de ano eram muito ruins. Ou seja, tem um ecozinho aí, é o meu não, né? Como? Boa, acabou um eco aí, desculpa, perdão. Tá aqui. Então, tinha as vendas de varejo, né, elas antecipam o mercado. O Bolsa está vendo é o seguinte, né, tem muito case bom barato. Por exemplo, eu botei lá no meu Twitter um exemplo do Carrefour, né, uma empresa que consegue fazer um repasse, está presente em várias capitais, e tem a força de repasse da inflação. Então, o que está olhando no mercado é o seguinte, olha, em dólar a Bolsa está muito barata. A gente sabe que o mercado brasileiro ele depende dos emergentes. Então, o varejo, depois de construção civil, ele capta essa transformação que está acontecendo, tá? Então, o que a gente pode ter agora é uma ressaca, né, de vamos olhar o que tem de positivo e vamos adquirir.
Perfeito. Legal. E, Gilvan, essas questões, né, das dívidas trabalhistas da Via podem surgir também em outras empresas com esse legado aí da pandemia. O que o investidor deve ficar de olho nesse momento, né? Está tendo uma recuperação, a gente está vendo que a retomada está avançada, né, com o avanço da vacinação e tudo mais. E aí, as outras empresas também podem sofrer essas mesmas coisas que a Via? Muito boa. Também teve a Taesa, se não estou enganado, na Eletrobras também teve uma decisão positiva também de decisão de consumidores. O jurídico entrou forte essa semana. Acho que a grande questão aqui, de maneira bem óbvia, é a taxa de carrego. Né? Quanto custa para uma empresa ser operacional? Tá, custa X. A quanto esse impacto no meu fluxo de caixa, ou seja, uma multa trabalhista consome do meu caixa? 1%, 2%, 3%? Poxa, pouco, é muito. E aí eu acho que tem que olhar muito o famoso the cash scheme, qual o tamanho do caixa da empresa para conseguir atravessar todo esse cenário, Hanna. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa que tem dificuldade de fluxo de caixa, ela está com a margem bruta muito baixa, o endividamento é alto, poxa, isso penaliza bastante. Então isso pode prejudicar o fluxo de caixa. A gente pode olhar, por exemplo, o IRB, que precisou fazer diversas alterações, captações para manter o fluxo de caixa operacional para atravessar toda a pandemia. No caso do Via, vai ser a mesma coisa. Então, ela tem duas variáveis ali interessantes da gente olhar. A força motriz dela está endividada, são mais de 60 milhões de brasileiros. Você não tem atividade econômica, né? E terceiro, você tem que fazer um gasto de maneira eficiente. Como assim de maneira eficiente? Olhando o que você realmente precisa. E às vezes, no varejo, você pode comprar alguma coisa que você está separando o eu preciso do eu quero. Uhum. Boa. Agora, Gilvan, como é que a inflação ela impacta o setor de alimentos? As pessoas elas começam a trocar produtos mais caros por outros mais baratos, mas nesse contexto você acredita que os supermercados eles podem acabar sendo menos impactados, já que as pessoas não vão deixar de comer? A inflação vai acabar sendo repassada para o consumidor? Cara, tem um livro muito legal que eu até separei para vir para cá, eu li ele há algum tempo. Eu li ele por capítulos, de um cara chamado Jeremy Siegel, ele é um professor de Harvard, e ele fala de investir no longo prazo, né? Cara, o que esse cara faz é muito brilhante, assim, ele pega alguns momentos da história e vê como é que as ações performaram, né? Por que eu fiz questão de ler antes de vir para cá? Porque nós tivemos um choque inflacionário nos anos 70, por causa da crise do petróleo nos Estados Unidos, e o Paul Volcker fez o aumento da taxa de juros muito alta para conter isso, e aí os Estados Unidos conseguiu alinhar o crescimento dos anos 80. Então, nesse caso aqui, o que ele fala no livro é o repasse que as ações conseguem capturar, tá, o Dani e Hanna e nossa audiência. Porque, como você vai ter um efeito deflacionário, se você for para uma renda fixa tradicional, conservadora, você não pode ter, você pode não ter ganho real, né? Ou seja, o seu ganho acima da inflação. Isso está muito presente nos principais títulos de renda fixa. O IPCA 10 e, por exemplo, 100% do CDI em 7,75, você não tem ganho real. Então, o que ele começou a estudar era o repasse que as ações ou as empresas de determinados setores conseguem passar para o consumidor e proteger-se do período inflacionário. E os mercados conseguem passar isso, porque os alimentos eles estão tendo uma grande inflação e na hora que ele repassa para o consumidor, ele consegue se proteger. Isso acontece com o cenário de supermercados, por exemplo, de tarifas. Eu estava olhando o balanço de Taesa, 37% da valorização do GPM está inserido no preço de Taesa, lembrando sempre que não é uma recomendação, é mais um estudo. Então, acho que a grande sacada, Dani, aqui é olhar esse repasse da inflação por alguns segmentos econômicos que têm protegido ou em reajuste ou nos seus produtos e serviços. E no caso aqui dos supermercados, a gente está trocando, né? Assim, é uma tristeza falar sobre isso. A gente aqui é Faria Lima Boy, mas, cara, tem um Brasil de verdade, né? O Rally dos Sertões, como o pessoal gosta de intitular, que são pessoas que não têm como acompanhar uma valorização de 40% do preço da carne. A gente olhando o modelo de negócio, a destruição para quem vivia de aplicativos de transporte, a gasolina a R$8 inviabilizou uma grande parcela das pessoas que viviam através disso, e agora o seu custo está maior e ele não consegue repassar isso porque os aplicativos não têm esse poder que os supermercados possuem.
Então, as pessoas estão fazendo o seguinte, elas estão substituindo, né? Carne vermelha por empanado. A gente tem aquela cena destruidora que são as pessoas invadindo lixões urbanos para pegar alimentos. Isso é o Brasil de verdade, que às vezes a gente não fala, a gente se dedica aos números, mas tem um problema inflacionário à nossa volta que a gente precisa enxergar e achar soluções, não a gente aqui, mas quem pensa em política, quem olha para isso, e tomar as decisões corretas. Então, educação financeira sobre isso, né? De como você retarda o consumo e consegue achar as oportunidades. Acho que essa é uma grande preocupação, estou até por ela aqui, mas hoje as pessoas estão substituindo e os alimentos estão passando isso. Carne vermelha, gás de cozinha, arroz, feijão, a cesta básica, como eu já falei, 68% do salário mínimo vai para a cesta básica, hoje deve ser em torno de 72%. Então é um desafio que o investidor tem que começar a pensar. E para finalizar, essa semana a gente fez o nosso analista, o Phil Soares, ele fez um vídeo muito bom, sabe, provocativo, ações para se aposentar. A gente está vendo que cada aumento da taxa Selic custa 36 bi e o governo tem que fazer mais dinheiro para pagar isso. Então, para você que está aí super confiante na sua pensão pública, no seu INSS, eu acho legal você começar a assistir mais a BMC, entender um pouco de dividendos, de renda passiva, porque talvez no futuro, daqui a 30, 40 anos, a Previdência não seja o seu melhor investimento. Boa, Perfeito. E, Gilvan, nesse momento, né, com a aceleração da vacinação e a volta das atividades presenciais também, como é que o setor de logística e comércio eletrônico devem ser afetados, né? As pessoas devem voltar a consumir mais, né, nas lojas físicas, ou a inflação vai azedar e apertar aí as margens do varejo eletrônico e também o tradicional? É muito bom a gente ter o mercado de capitais do lado para fazer essas teses. Eu adoro vir aqui discursar, conversar com vocês, porque é uma aula constante para a gente, tá? É uma baita aula, assim, o que o mercado de capitais faz, a gente tem que super tentar entender, tá? Por que eu estou falando? Quando a gente teve a pandemia, a gente tinha uma capacidade produtiva de 100, sua máquina girando a 100 para atender um fim do consumidor, e isso foi para 10, né? Você desacelerou a máquina de crescimento, foi para 10. Tá aqui, 10, tá? Beleza, tudo bem. Nesse 10 aqui, você passou vivendo um ano. De repente, com a vacinação, você tem que ligar a máquina para 100 de novo. Só que se ligar a máquina demora um período. E esse período de aceleração, você fica na inércia da produção. Né? É o que está acontecendo, por exemplo, nos semicondutores que você falou. Né? Que, por exemplo, os carros usados, Ana, começaram a ter preços de carros novos. Os aparelhos eletrônicos ficaram mais caros. E é o que nós chamamos em economia de demanda reprimida. Né? Então, o que nós temos? Uma grande demanda reprimida que, nessa volta muito forte, ela pega o mercado despreparado, né? Sem a capacidade de atender a produção. Então, é uma visão muito construtiva para a gente entender e ter isso como estudo no futuro. Né? Tem um cara, o Hanna, que esse é antigo, é difícil achar, bem antigo, comprei em 2008, né? Estava saindo da faculdade, chama Crises Monetárias de Paul Krugman. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2008 por isso, 2009, perdão, falando de crises monetárias ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo é uma demanda reprimida que está voltando numa velocidade muito grande através da vacinação e que falta bens. Quando faltam bens, eles ficam escassos e os preços sobem. Parece simples explicar aqui para a gente, mas tem 70 milhões de brasileiros que estão convivendo com isso duramente. Né? Isso é o mercado de capitais, isso é a economia, isso que é tão fascinante, e por isso a gente chama isso de ciências econômicas e não de apostas num cassino. Ô Gilvan, você estava falando sobre essa questão e eu acabei lembrando aqui que a gente já vai ter aí a Black Friday, né? Que é muito aguardada, muita gente esperando que a Black Friday seja excelente, mas a gente tem uma inflação que está subindo, muita gente que não tem nem o que comer, mas muita gente ainda apostando que essa Black Friday vai ser excelente. Qual que é a sua visão em relação a isso? A minha visão é um supermercado que tem aqui no Rio de Janeiro chamado Guanabara. Para quem é do Rio de Janeiro sabe, no dia do aniversário do Guanabara, no passado, tinha uma fila de pessoas com um carrinho entrando, virava até meme, tá, Hanna e Dani, para quem é do Rio de Janeiro sabe disso. E esse ano foi
vazio, catastrófico, né? Eu acho que essa é a visão que eu tenho, Dani, quando a gente fala de Black Friday. Eu acho que o brasileiro ele tem uma dicotomia, né? Ele precisa consumir, mas ele não tem renda. Ele tem que comprar o que ele precisa e não o que ele quer. Então vai ser uma Black Friday animada, assim. Porque a gente tem uma alta faixa de desempregados e pouca atividade econômica, renda circulando na economia. Então, assim, e a Hannah foi super feliz ainda há pouco quando ela falou que os dados do varejo vieram ruins. Acho que pode ser positivo, e acho que tem um detalhe estatístico muito bacana. Pode ser positivo pelo seguinte: como o ano passado foi muito ruim, tudo comparado ao ano passado vai ser muito ruim. Mas comparado em 2019 vai ser péssimo, né? Porque você tem 20 que tem pandemia, é muito tudo ruim. Por exemplo, a gente olha aqui a temporada de balanço, os balanços saem assim: a Ambev mais 500% em tal linha do balanço, não sei o que, 170% em tal linha do balanço. Mas, gente, isso é comparado com uma comparação péssima. Quando você compara algo médio com algo péssimo, algo médio é algo fantástico, né? A grande verdade é, quando eu comparo com 2019 sem pandemia, é algo catastrófico. Então, a gente pode ter uma Black Friday, questão de circulação na economia baixa, mas que se a gente comparar com 20 vai ser fantástico. A gente tem que fazer, usar aqui uma casa de análise. A gente tem o Fio Soares aqui, a gente tem a Sandra Blanco, uma querida, o Alexandre Santos e a Lorena, criando relatórios que acabam me ajudando a pensar bastante para entender que isso pode ser uma sazonalidade e não uma perpetuidade. Acho que isso é legal, é uma sazonalidade, mas que não é algo perpétuo, é algo passageiro, pouco verdadeiro para a gente pensar de maneira construtiva no longo prazo. Gilvan, uma última pergunta antes de encerrar. Como é que você está esperando? Eu sei que a gente já está no mês de novembro aí, falta só mais um mês para encerrar o ano. Eu não sei nem se essa pergunta vamos dizer assim, um pouco rápida demais de ser feita, mas o que você está esperando do ano de 2022 num panorama geral? Cara, muito boa essa pergunta, a gente já tem que se debruçar sobre ela. Acho que a primeira coisa, entre novembro e dezembro, eu queria recomendar para todo mundo, vai sair a passar o 13º daqui 10 dias, separa as empresas que estão pagando dividendos aí, Banco do Brasil, a distribuição de dividendos, compra ações que recebem dividendos. Ontem, um detalhe, né, eu estava lendo a BMC, eu sou muito fã da BMC, e a BMC fez uma postagem lá no Twitter falando de CSU Card System, que o CEO teve aí ontem com vocês, falando que ela distribui 40% do lucro, né? A empresa entregou um balanço bom e o papel caiu. Então, assim, acho que a gente tem que aproveitar para investir o 13º e novembro e dezembro. Cara, o que a gente gosta de fazer é o que o Howard Markets fala lá no livro dele, né? Repetir os ciclos. A gente sabe que a cada 4 anos, um país emergente, ele tem turbulências em 2 campos clássicos, né? Primeiro, o mercado de câmbio, se esse candidato ele tem uma política fiscal, a gente sabe disso, a gente viu o Lula fazendo isso com carta ao povo brasileiro em 2002, a gente presenciou o Guedes sendo o avalista do atual presidente, ou seja, várias concepções assim, importantes. Então, anos de eleições são anos turbulentos, com aumento de gastos públicos e o investidor de bolsa um momento ruim. Para a gente de bolsa, a gente vai ter que ser muito assertivo, ter uma boa fonte de informação, porque vai ter muita volatilidade. E eu sempre falo, eu estava falando com o Duda, Ana e Dani, o Duda falou uma coisa muito legal, né? A vitória está no risco. Eu adorei essa frase do Duda. Por quê? Ano que vem pode ser um ano de oportunidades. Boas empresas descontadas. Então, olhando bolsa, né? Dividindo meu raciocínio, olhando bolsa. Boas empresas descontadas para um cenário turbulento. É o que a gente tem que se dedicar ano que vem. Dólar, pode ter uma pressão inflacionária, porque você pode ter um desencontro de propostas dos candidatos presidenciáveis. Taxa de juros podem subir, porque a gente tem que cuidar da inflação que está 10%. Então, e PIB, a gente sabe que pode ter um crescimento menor, porque a atividade econômica não está tão alta. Isso, gente, assim, como diz o Howard Markets, né, que é o livro que eu estudo atualmente, é um pensamento de primeiro nível, é o que a gente tem de óbvio no cenário. O invisível é tudo isso que a gente acredita não acontecer e ser tudo muito positivo. Eu não acho que vai ser grande probabilidade. Eu acho que o invisível para 2022 se dedicar a entender empresas que têm bom fluxo de caixa
que conseguem atravessar o ano de 2022, que estão descontadas, que distribuem seus lucros e têm vantagens competitivas e vão atravessar a crise de maneira ímpar, sem sofrer muito. Acho que esse vai ser o grande case de 2022 e sempre lembrar que crises são oportunidades, né? Todos aqui falam sobre isso. O que a gente tem que ter é um pensamento, como diz o World Markets, diferente. Não pensar em primeiro nível e tentar achar o invisível, que é as grandes pechinchas do mercado. E mercado de ações, a gente sabe que ao longo prazo cresce mais do que a média. Se você quer conseguir ter esse repasse de inflação, eu acho legal a gente se debruçar aqui e entender as empresas que repassam esses custos. Legal. Gilvan, obrigado aí pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse aí seu recadinho final, mas já agradecendo, antes de mais nada, você e também a Orama pela presença sempre aqui com a gente. Imagina, eu quero, meu recado final é aquele de sempre, né? Primeiro, a BMC faz um trabalho impecável, cumprimentar a Renata, a Samira, todo mundo que está aqui nos bastidores, a Nanda, a Hanna, a eleição, que a nossa apresentadora aí ganhou de destaque, né? Acho que tem que celebrar o que vocês estão fazendo, agradecer o convite e não se esquecer, né? Podem tirar tudo de vocês, mas o conhecimento está sempre aqui, ele que faz a gente encontrar bons cases. Muito obrigado e até a próxima. Com certeza. Valeu, Gilvan, um abraço para você, até a próxima. Valeu, tchau, é isso aí, Gilvan. gente. A gente acabou de conversar aí com Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. O pessoal, sempre que o Gilvan vem, o pessoal sempre faz grandes comentários aqui no nosso chat, né, Hanna? O pessoal tá aqui falando, o Danilo Salles, Gilvan fera demais. O Cabral já colocou Gilvan mito. É isso aí, olha que legal. O Dan CP também. Colocar o Gilvan é sempre ótimo, ele é direto, expõe muito bem. Danilo Salles colocando o Gilvan fera demais. Ramos falando grande Gilvan, é isso aí. Rodrigo Investidor também, esse cara, Gilvan é fera demais. Parabéns por sempre trazê-lo ao programa. Rui das Neves também lembrando aqui, realmente é excelente mesmo. E dando o nosso boa tarde, que a gente não deu boa tarde antes, né, Hanna, pro pessoal, porque não deu tempo. Agora é hora de dar boa tarde, né, para quem já está nos acompanhando aqui, só para quem deu like. Mentira, gente, a gente vai dar boa tarde para todo mundo. Vamos tem lá. até o Alex André aqui, será que é aquele Alex André? Olha só. Será que é aquele? Vamos deixa no ar. Deixa no ar. Danilo Salles, programa espetacular. Valeu, Danilo, um abraço para você. Brigadão mesmo. A Gisela Marchiori colocando, gente, que convidado incrível, inteligente, articulado, não é pernóstico e direto. Muito legal. Sebastião aqui também falando, esse canal é fantástico, o clima leve, descontraído, é sensacional e ajuda muito a aliviar as tensões do mercado financeiro. Por favor, não mudem. Parabéns. A gente pensa exatamente isso. Às vezes a gente brinca, às vezes um pouco demais. A gente sabe que a gente brinca assim. Mas é pra aliviar, né, também, né? Precisa, né? É pesado, né, Hanna? Não dá pra ser sério o tempo inteiro. Claro que a gente, né, fica, né, mantendo a nossa credibilidade, trazendo as informações, né, com qualidade para você que está nos acompanhando também. Mas é claro, né, que uma brincadeira aqui, outra ali não faz mal a ninguém, até porque hoje é quinta-feira, né? A gente já entra naquele espírito do quintou e vamos que vamos, né, Daniel? E o Alexandre Cabral colocando aqui, melhor programa da BMC na hora do almoço, BMC Stock. É lógico, é o único. É o único, né, o Cabral? Acho bom você comentar mesmo, Alexandre Cabral. Deixa ele, que eu caí no pobre 11 esses dias. Deixa ele. Gente. Pobre 11 foi ótimo. Não, o pobre 11 foi Você caiu nessa, né? Caí no pobre 11. Nem falei pra ele ainda. Pois Cabral, caí no pobre 11. Mas é isso aí. Ô, Hanna, antes da gente chamar o Alex, vamos ver como é que tá, então, o mapa do calor. A gente sabe que Via tá caindo e caindo bem, hein? Caindo bem, 12,34%. Pois Via aqui, né? Pois Via que a gente viu, né, desde o comecinho aí do pregão, lá por volta de 10h40 da manhã, já tava caindo 18%, Daniel Morales. É isso aí. 18%. O pessoal até mandou, um monte de gente mandou aqui no chat também. Estava caindo bastante. Entrou em leilão, né? Ficou aí um tempinho em leilão, voltou, né, a operar aí na bolsa. Vamos dar uma olhada aqui então, só pra gente dar uma olhada, um panorama aqui. O Ibovespa tá agora subindo 2,09%, já vem de uma alta aí desde a abertura do pregão dessa quinta-feira, 11/11.
11 de novembro, caminhando aí para o Natal. Vamos lá, então. Ó, o índice está agora aos 108 mil pontos, né? 108.176 pontos. Ele abriu aos 105.987 pontos, né? Tá trabalhando aí em alta, né? O índice brasileiro tá, portanto, agora a gente vai monitorando e tá agora aos 108 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, né, a maior parte das empresas tem uma pequena listrinha assim, né? Eu mudei aí para ver se aparece para o pessoal que está nos acompanhando. Ó, deu uma atualizada agora. E tá só, né, algumas empresas caindo. Deixa eu falar rapidinho aqui dos setores, né, que estão se destacando, né? Destaque agora há pouco era a empresa que mais estava subindo, era Banco Inter, BID4, né, que estava subindo bastante. Agora é a Azul, né? A companhia aérea está subindo agora 11,95%. Em seguida tem Gol, né, no mesmo bloco, 7,84% de alta. CVC também tem ganhos de 6,48%. E aí a gente volta aqui para falar dos bancos, né, que BID4 está subindo agora, Banco Inter 10,10%, BID11, né, 10,62%. Depois tem Banco Pan, que já sobe aí 8,03%. A gente vai monitorando aqui os bancos, né, que estão figurando entre as maiores altas. Ó, o BTG Pactual já sobe 3,62%. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguns. São tantas empresas hoje, mas os bancos estão figurando aqui. Tem também o setor de varejo que está aparecendo aqui também. Magazine Luiza, 9,06% de alta. Em seguida tem Grupo Soma subindo 7,83%. E Pets também já sobe 6,17%. Tem Americanas SA também, antiga B2W, que já sobe 5,46%. Lojas Renner também 5,56% de alta. Estou falando aqui do setor de varejo, porque quando a gente vem aqui para o outro lado, para as maiores quedas, Via, né, tá liderando, como a gente falou agora há pouco, já começou o pregão dessa quinta-feira com forte queda, chegou a entrar em leilão e agora a Via está caindo 11,21%, agora há pouco estava aí operando acima dos 12% de queda. A gente vai monitorando aqui e trazendo as informações para todo mundo que está nos acompanhando. Em seguida tem Taesa, que está caindo aí 1,89%. Depois tem Drogaria Raia, 1,28% de queda. Tem Pão de Açúcar, que recua também 0,67%. Braskem, né, gente? A Braskem que subiu tanto, né, no pregão, né, de ontem. A Braskem agora que está aí recuando 1,23%. Na verdade, estou na dúvida se Braskem estava liderando entre as quedas e as altas. Eu vou até pedir para a produção aqui me dar um toque daqui a pouco para ver. Estou na dúvida, fiquei na dúvida agora. Daqui a pouco a gente atualiza. Tem BRF também, que está agora caindo. Opa, virou agora. BRF está subindo, então, 0,69%. E o Itaú, né, descolando aí dos bancos que estão subindo, Itaú está, então, 0,56%. Bom, já que meu computador está dando umas travadinhas agora, a gente volta aqui para nossa tela. E antes da gente chamar o Alex André, que já está posicionadíssimo ali, só me olhando para ver que horas eu vou chamar ele, né? Se é esse ano ou no ano que vem, vou chamar já o Alex André, mas vamos falar rapidinho aqui do dólar, né, que no começo aqui do nosso BMC Stock, ele estava abaixo dos R$ 5,40, estava aí em R$ 5,38, 39 centavos. Agora ele está recuando 1,55% e está agora a R$ 5,40. Pronto, a gente já deu um panorama do mercado, Daniel Morales. É isso aí, e a gente segue agora com o Alex André, que agora vai trazer 10 novos gráficos e analisa aqui ao vivo pra gente. Muito boa tarde para você, Alex André, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde. Muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Agora, Hanna, você falou que para o ano que vem, né? O ano ainda não acabou, tá? A gente conseguiu aí
falar rapidinho dos nossos gráficos do dia. E muita gente comentando aqui, Hanna e Daniel, sobre as principais perguntas sobre o cenário macro, né? Quando eu me apresentei nos últimos dias, tiveram diversas dúvidas, principalmente sobre a China, né? Inclusive ontem, né, a gente atualizou também sobre essa notícia da Evergrande, né, de esse possível default. E a gente vai trazer alguns gráficos também para reiterar, né, que a gente já vinha falando, né? Para quem acompanha o BMC Stock, não é uma grande novidade, né, essa notícia que foi anunciada ontem aqui pelo BMC News, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui a apresentação na tela, pessoal, para a gente já começar a apresentação de hoje. Bom, primeiro gráfico, né, aceleração do crescimento a curto prazo, né, e esse gráfico só poderia ser do Goldman Sachs, né, então para quem já acompanha aqui no BMC Stock sabe, né, o Goldman Sachs ele mudou um pouco da opinião, né, ele acredita que agora a gente vai ter um crescimento, né, acima da média quando a gente fala principalmente dos mercados desenvolvidos, né, e tirando, claro, os mercados emergentes, mas ele acredita, principalmente ao contrário do mercado, né, que o mercado acredita que a partir do segundo trimestre do ano que vem, as economias, principalmente os PMIs, né, os indicadores da economia começam a apresentar melhores, até mesmo o IPS, né, do S&P 500 que projeta, né, a bolsa no final do ano que vem um patamar melhor. Mas o Goldman Sachs indicou o contrário, ou seja, indica-se que até o segundo trimestre do ano que vem os resultados vão ser melhores e a partir do segundo trimestre tem uma deceleração, tá, de crescimento econômico. Então por quê? Porque o Goldman Sachs pensa dessa forma, né? O Goldman Sachs pensa que as principais economias desenvolvidas, né, com exceção da área do euro, né, ou seja, da zona do euro, né, onde o terceiro trimestre foi muito forte, então a base comparativa realmente é muito forte, experimentam aí uma aceleração de curto prazo até 2022, tá? Então, ou seja, até o segundo trimestre e depois, né, uma queda, ou seja, terceiro e quarto quarter, ou seja, terceiro e quarto trimestre projeta-se uma queda, chegando até mesmo ali próximo de zero, os Estados Unidos ficando próximo de zero em relação a crescimento, tá? E antes, né, que o crescimento seja moderado de forma bem gradual. Então, eles esperam, né, um crescimento muito forte, principalmente ali no começo do ano que vem, né? Agora no finalzinho do ano também já vem colaborando com essa tese, mas principalmente segundo trimestre do ano que vem, tá? E esse gráfico ele retrata o crescimento de expectativa relativa do potencial do GDP, ou seja, do PIB, tanto dos Estados Unidos, o Japão e zona do euro. A gente consegue ver que a zona do euro vai ficar numa base flat, né? Ou seja, crescendo em torno de 2%, mas nos Estados Unidos, né, no segundo trimestre deve crescer um pouquinho do que a 2%, né, deve ser 2,1%, 2,2% na média. No Japão um pouco abaixo, né, a gente está falando em torno de 1,95%, 1,90%, mas chegando ali no quarto trimestre, os Estados Unidos 0 a 0, ou seja, crescendo 0% comparado ali, né, ao ano passado na mesma base, e também Japão ficando um pouquinho acima, né, quase 0,25%, e na zona do euro, como eu disse, 2%, ou seja, bem flat, porque tem uma base comparativa muito forte. Então, lembrando, os Estados Unidos, de acordo com o Goldman Sachs, tem uma expansão até o segundo trimestre, ao contrário do que os principais players do mercado, o principal consenso do mercado diz por aí, que a gente já tem comentado aqui na BMC News, tá? Bom, o que está impactando em referente ao crescimento econômico, né, na Europa, né? Ou seja, também nos Estados Unidos, no mundo todo, né? É o Quantitative Easing, né? O QI, né, que basicamente mexe, né, com a questão do balanço dos bancos centrais, ou seja, a recompra de títulos, né, claramente essa leitura. E a gente tem esse gráfico aqui, também do Goldman Sachs, né, desde o ano passado, desde o ano retrasado, né, a gente consegue ver 2019, 2020, principalmente 2020, né, em relação ao Covid, teve ali um balanço, né, do Banco Central Europeu, né, que já chegou a superar um pouco mais de 160 bilhões de dólares, e agora a gente está ali, né, no final do ano, né, já na expectativa do começo de 2022, com uma expectativa do Goldman Sachs de retirada, ou seja, diminuição, né, de estímulos também na Europa. A gente já sabe que esse movimento também está acontecendo nos Estados Unidos, e esse movimento espera-se, né, de acordo com o Goldman Sachs, que em 2024 esse número chegue-se a zero. Então, totalmente diferente também que está acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, uma retirada gradual, né, de 15 bilhões de dólares na Europa, deve-se aí acelerar, principalmente as quedas, principalmente quando a gente fala de quedas, as retiradas, né, de estímulos, né, ou seja, tenha um ambiente favorável melhor, ou seja, à medida, né, que os dados macroeconômicos europeus estão vindo até mesmo fortes, são uma base comparativa muito forte, então com esse crescimento lateralizado, flat, ou seja, uma base muito forte, isso também traz um conforto adicional para os bancos centrais também retirarem, né, terem a queda do estímulo lá, tá? Então isso é um principal ponto aqui. Lembrando que essa linha pontilhada é o consenso, né, e essa linha vermelha, né, é a linha total, tá? Então esse é o principal ponto aqui, lembrando que a expectativa do Goldman Sachs nesse gráfico, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo, né, de ações americanas, né, que é muito interessante. A gente tinha falado também sobre o recorde, né, de concentração de equities nas famílias americanas, também nos clientes privates, né, em alguns grandes bancos nos Estados Unidos. Isso também impacta diretamente
a cotação do S&P 500, né? E por fora, né, a gente consegue ver que teve aproximadamente 82 bilhões de dólares, né, em entradas de ações domésticas vistas até agora esse ano, até setembro, né? E as estratégicas, né, tirando ali a parte internacional orientada para o setor, tiraram ali o valor dos últimos 16 anos, né, de entradas de ações domésticas agregadas, ou seja, 6 anos excluídas a saída de 2020 em consideração. Portanto, né, quando o varejo, ou seja, principalmente o retail, ou seja, o varejo, né, ou seja, o investidor, né, a pessoa física, ele para de comprar, especialmente nas quedas, talvez a deterioração na amplitude das revisões de ganhos no nível do índice, na confiança do consumidor e nos perfis das margens, né, tende-se a diminuir. Tá? Então esse é o principal ponto aqui, ou seja, a gente consegue observar uma tendência, né, ou seja, tanto em relação de equity internacional e também equity nos Estados Unidos, né, e também na parte de setores, a gente consegue observar que nesse ano, né, de 2021, tem uma perspectiva em fechar em 492 bilhões de dólares, quando a gente fala principalmente em relação, né, a equity, né, somado aqui também com esse fluxo, né, de dólar também no mercado americano. Lembrando que no ano passado, claro, a gente teve um fluxo negativo, mas agora, no ano de 2021, né, um fluxo positivo, claro, né, ou seja, mais fluxo, né, mais apetite a risco e também, claramente, a gente consegue ver a maior concentração de equity nas famílias americanas, principalmente como está citado aqui nesse texto, né, de acordo com o Morgan Stanley, né, com o varejo nos Estados Unidos, tá, o investidor de varejo. E esse gráfico aqui, que é muito interessante, né, esse gráfico da Bloomberg, né, que juntamente, né, quando eles falam, né, ou seja, a startup de veículos elétricos, né, superou as montadoras estabelecidas numa estreia semelhante a um foguete, né? Por que é um foguete, né? A Rivian, né, tem chegado aí, gerado uma receita mínima, mas a capitalização de mercado é maior do que a Ford, a BMW e a NIO, né, nesse frenesi do varejo, né, automotivo elétrico. Então a gente consegue observar, olha que interessante, né? A própria Rivian, né, automotiva, a gente está conseguindo ver aqui um valor de mercado de 85, quase 86 bilhões de dólares, né? A Ford vale 77 bilhões de dólares, né? Então é muito interessante, a gente consegue ver que não necessariamente, né, a receita da companhia, né, tem a relação, né, o que está precificado na bolsa. Então agora a gente consegue observar algumas companhias, né, as mais tradicionais, né, que têm feito essa mudança até gradual, carros híbridos e também carros elétricos de forma como um todo, tem aí perdido o market share. E a Tesla, né, acho que a Tesla não tem nenhum comentário, todo mundo já conhece, né, um pouco mais de 1 trilhão de valor de mercado, e a Toyota em segundo lugar, 289 bilhões de dólares, e também Volkswagen em terceiro lugar, 140, e também temos aí outras companhias aqui nessa tabela, tá? Então é muito interessante entender esse movimento de crescimento. E por que, né, algumas companhias que têm ali uma representatividade de receita menor do que os seus peers e têm um market cap muito maior, né? Por que tem esse racional? Esse gráfico ele retrata muito bem isso, né? Esse gráfico a gente consegue ver a quantidade, né, de veículos, né, o ratio de veículos elétricos mais híbridos, né, desde janeiro do ano passado até agora, né? A gente está falando aqui de Europa, Estados Unidos e China. Essa linha aqui, né, de verde claro é a China, né? Essa linha cinza é os Estados Unidos, né, é a Europa, e essa linha azul aqui, aí sim, é os Estados Unidos. Então a gente consegue observar um crescimento vertiginoso, né, tanto na China quanto também na Europa. Lembrando que essa linha pontilhada é o consenso, né, ou seja, o forecast, ou seja, acima da expectativa do mercado. Somente nos Estados Unidos, que está próximo ali do consenso, está um pouquinho abaixo do consenso, mas vem girando, né, bem ali, quase no 0 a 0, referente ao consenso do mercado. Mas lembrando, Europa e China está muito acima do consenso, né, em relação a vendas de veículos, né? A gente está falando aqui na ordem, né, só para ter uma ideia, na ordem de 20%, 25%, tá, de crescimento, tá, em referente a veículos elétricos e também veículos híbridos, tá? Então esse também é um racional muito interessante. E olha que legal, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de long short, né? Ou seja, a gente tem aqui principalmente em relação dois setores, né? Dois baskets. O primeiro basket, né? O primeiro setor é um sentimento, né? Ou seja, de supply chain, né? Ou seja, uma cadeia, né, de suprimento, né? Ou seja, que não favorece, né? Ou seja, em relação, né, com o que está acontecendo no mercado atual, e versus, né, um basket mais favorável. Então são ações que não se favorecem, né, com essa cadeia de supply chain, né? Ou seja, versus, né, um basket que se favorece nesse mesmo sentido, tá? E esse long short, né, essa performance a gente consegue ver ali, né, numa base 100, né, claramente está chegando ali num patamar quase mínimo, né? Chegou ali a bater principalmente ali em novembro, né, no comecinho de novembro ali em patamares mínimos, mas tem melhorado. A gente está vendo aqui uma curva, né, uma ascendente, né, ou seja, uma recuperação em V logo aqui, mas está muito, muito distante, né, desse long short, ou seja, dessa recuperação da cadeia de supply chain melhorar. Então a gente consegue ver, principalmente nessa avaliação relativa, né, que esse desafio de suprimentos está muito além,
né, do que o mercado está esperando, né, ou seja, de acordo com esse gráfico. Algumas das explicações, por exemplo, né, alguns portos, né, vêm divulgando, né, seus dados de tráfego, né, nos Estados Unidos, principalmente, que tem ali uma certa preocupação, e alguns estados, né, onde esses portos são localizados, tem um desafio muito grande até mesmo em relação a caminhões, não necessariamente navios, e também tem uma relação também de restrições, né, de caminhões nessas cidades, que traz um desafio adicional, assim como aqui a capital de São Paulo, por exemplo, com rodízio. Então, esses são os principais pontos, né, que estão acontecendo, claro, também com a falta, né, de produtos, também em relação, né, à fila em certos contêineres, ou seja, um tempo de espera maior, mas esse long short, né, ele traduz muito bem o que está acontecendo no mercado, ou seja, as ações que são favorecidas, né, com um cenário melhor de supply chain estão em underperformando, ou seja, performando muito menor, né, do que as ações que têm aí um viés contrário. Então isso que é também um racional do long short, tá? Então é muito interessante essa performance aqui para entender um pouquinho mais o cenário, para contextualizar de uma forma mais assertiva. E bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho de China, né? Então, esse gráfico retrata, né, esse gráfico do JP Morgan, é bem interessante que ele coloca aqui diversos pontos, né, de acordo com a janela de tempo, né? A gente está falando aqui desde agosto de 2021 até agora, em novembro. A gente tem ali desde da Fantasia, né, que anunciou ali, né, um possível default, a Borderland, a Cynic, também diversas janelas temporais, né, e de acordo com todas essas informações aqui, a gente consegue ver, né, que depois de 3 semanas de fraqueza, né, os desenvolvedores, né, e gerentes de propriedades, né, recuperaram de 6% a 7%, né, ontem desse indicador. Então a gente consegue ver aqui uma alta aqui de curto prazo. E o que o mercado está falando, né? De acordo com um site chinês, né, houve uma conversa do mercado circulando aí na tarde do dia 10 de novembro, afirmando aí, né, que o Banco Central Chinês pode introduzir 4 medidas de flexibilização de crédito. Por exemplo, todas as hipotecas suspensas por mais 5 meses precisarão ser compensadas, tá? E o preço das ações dos principais eventos desde setembro de 2021, tá? Então esse é o principal ponto. Então, o mercado tem reagido no curto prazo, mas tem aí uma grande preocupação, inclusive que eu estava comentando aqui com o Daniel Morales no começo da apresentação, né? A gente trouxe essa matéria aqui também aqui ao vivo, né, na BMC News, essa grande preocupação que gira em torno da Evergrande, né? Ou seja, uma das maiores incorporadoras do mundo e também da China, tá? E falando um pouco da China, né, que é interessante, a gente está falando aqui principalmente do turismo, né, internacional asiático. A gente está falando de uma base de 2018, tá? A gente não está comparando com 2019, tá? A gente está comparando com 2018 quando a gente fala do nível pré-pandemia, principalmente, tá? E os maiores países, né, os países mais representativos, né, da Ásia ainda não recuperaram, tá? A gente está falando nem 10%, tá? Desde julho, né, esse gráfico aqui atualizado até julho desse ano, a gente consegue ver que um país, né, que chegou a superar ali próximo ali de 20% seria Japão, mas depois devolveu, né? Então agora a gente consegue observar essa grande preocupação até mesmo com o aumento de Covid na Europa e também em alguns países asiáticos com essa demora, né, de uma recuperação mais tardia, né, no mercado, né, de turismo, né, principalmente internacional, que tem uma demanda muito grande. Está falando da maior base, né, populacional do mundo, está concentrada, né, nesse eixo ali, principalmente na Ásia, tá? Então isso também depende muito da relação de fluxo de pessoas, de turismo, né, também de comércio, de outras companhias que se favorecem globalmente, não só asiáticas, tá? Então esperamos aí uma recuperação, né, mas de acordo com os principais analistas, né, colocam em relatório, isso deve ocorrer a partir de 2022, 2023, tá? Falando no mercado americano, que é interessante, né? Eu já trouxe esse gráfico anteriormente, né, para quem acompanha. E agora eu estou atualizando esse gráfico, né? Mesmo com as últimas quedas, né, do S&P 500, Dow Jones, né, e também da Nasdaq, a gente tem ali rodado, né, ou seja, a Bespoke, né, que tem esse gráfico aqui, ele rodou o modelo novamente, né, o modelo proprietário deles, que indica que se as principais ETFs estão sobrecompradas ou sobrevendidas, ou seja, se indica se principalmente tem uma força compradora muito grande, né, ou seja, que indica uma força compradora superior à média histórica, ou seja, principalmente é uma força, né, compradora que entra num momento bullish, ou seja, muito otimista do mercado, que pode indicar uma possível queda, né, no mercado posteriormente, né? E ao contrário também, o inverso é verdadeiro, né? Então todos os principais índices, tanto Dow Jones, S&P, o Russian 2000, né, Mid Cap,
Russian 2000, Russian Mid Cap, né, também o QQQ, que é o famoso, né, também ETF lá, né, então são os principais ETFs aqui nos Estados Unidos, estão em momentos de sobrecompra, tá? Ou seja, compra forte por lá mesmo com essas últimas quedas, tá? Então, como eu falei, né, nos últimos slides aqui também, né, da BMC News, indica-se também com essa força compradora, se tiver um arrefecimento desse fluxo de capitais, como eu disse anteriormente, né, no fluxo de capitais americano, se diminuir, né, mesmo com essas quedas, aí sim a gente consegue observar uma possível reversão de tendência no mercado americano, mesmo que seja de curto prazo, tá? Ou seja, quedas adicionais por lá. Lembrando que a gente está tendo ali all-time highs, né, nos últimos 50, 60 dias lá, né? E esse gráfico aqui que é interessante, ele mede a temperatura do mercado, né, lá nos Estados Unidos, né, esse gráfico aqui é muito interessante, né, esse termômetro, esse velocímetro, né, como pode dizer, e agora a gente está em torno de 84 pontos, né, que entra ali no nível extremo, né, principalmente de otimismo, né, ou seja, e também lembrando, né, que semana passada, né, também a gente estava em torno de 82 pontos. Então, um mercado americano ainda muito otimista, né, claro, com a temporada de resultados e também, né, excluindo-se aí alguns fatores, né, pontuais, né, como algumas companhias que também decepcionaram o mercado, mas de forma geral, né, o mercado tem recebido muito bem, né, a política monetária por lá. Tem algumas dúvidas referente à inflação, né, que o CPI, né, saiu recentemente, o PPI, mas de forma geral o mercado está muito otimista, o mercado de ações por lá. Está totalmente diferente aqui que está acontecendo aqui no Brasil. Mas lembrando que num mês atrás, né, o mercado não estava desse jeito, né, a gente está em torno de 30 pontos, né, estava com um patamar ali de extremo medo, mas não é agora que a gente está observando essa possível tendência aqui de acordo com esse gráfico da CNN, tá bom? Então esses são os principais gráficos do dia, Daniel e Hanna, para atualizar todos vocês, investidores, tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Não é mesmo, Hanna? Daniel? É isso aí. Valeu, então, Alex André. Volta amanhã, então, sextamos amanhã. Sextamos. Amanhã estaremos aqui. Valeu, Alex. Abraço para você. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. E a gente segue aqui com o BMC Stock. A gente já está quase chegando no final, 1h55. Daqui a pouco tem BMC Market. Hoje com Felipe Nascimento, eu, Alan Gani e Marcos Saravalli. Daqui a pouquinho, então, a partir das 2 horas. Fica ligadinho aí. Você já pode até deixar sua pergunta aí, que a gente deixa aí para os professores responderem aí durante o programa. Bom, a gente segue aqui, a gente segue com os balanços. A rede de academias Smart Fit divulgou o prejuízo líquido de 139,2 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O resultado é 14% a menos que o prejuízo de 162,8 milhões no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a companhia teve prejuízo de 445,1 milhões de reais, um aumento de 12%. O EBITDA somou 3,7 milhões de reais no trimestre, revertendo o indicador negativo de 24,6 milhões na comparação anual. Nos 9 meses de 2021, no entanto, registrou queda de 76%, atingindo 11,3 milhões de reais. A margem EBITDA atingiu 0,8% entre julho e setembro, ante margem negativa de 12,3% no mesmo intervalo de 2020, mas recuou de 5,3% para 1% no acumulado do ano. A empresa registrou alta de 122% na receita líquida, somando 445,4 milhões de reais. Entre janeiro e setembro, a rede reportou 1 bilhão 160 milhões de reais de receita, com crescimento de 33%. A Smart Fit fechou o terceiro trimestre com alta de 17% no número de academias para 1.009, mas registrou queda de 2% no número de clientes totais para 2.763.000 clientes. E a 3R Petroleum também registrou um prejuízo líquido consolidado de 14,1 milhões de reais no terceiro trimestre. O resultado divulgado é 62% menor que as perdas de 37 milhões e meio registradas no mesmo período do ano passado. O desempenho, contudo, aí contrasta com o lucro líquido de 54,3 milhões de reais no segundo trimestre. A receita líquida saltou 169% sobre um ano, né, e somou aí 192,2 milhões de reais.
Já o EBITDA ajustado totalizou 104,9 milhões e a cifra é 110% maior que a do mesmo período aí de 2020 e 17,6% maior que a do segundo trimestre. Contudo, aí a margem EBITDA ajustada fechou o mês de setembro em 54,6%. E a Copel somou 2 bilhões e 852 milhões de reais em lucro líquido entre julho e setembro deste ano. O valor é 319,2% maior do que o apurado no mesmo intervalo de 2020. O EBITDA da companhia totalizou 4,4 bilhões de reais, com alta de 274% ante igual período do ano passado. Pelo critério ajustado, o EBITDA foi de 1 bilhão 286 milhões, montante 3,8% maior do que o de 1,2 bilhão de um ano antes. A receita líquida operacional do terceiro trimestre foi de 6,9 bilhões, alta de 61,2% ante um ano antes. Já o resultado financeiro foi negativo em 110 milhões e meio de reais, ante 47 milhões de reais positivos entre julho e setembro do ano passado. E seguindo aqui com mais atualizações, agora falando do Bradesco, que estuda a internacionalização de seu banco digital para países como Estados Unidos e México. Os detalhes você acompanha na reportagem. O movimento feito pelo Banco Bradesco ocorre no momento em que fintechs como o Nubank seguem desafiando os grandes bancos no Brasil, seguindo esteira de expansão pela América Latina. O banco digital, que também atua no México e na Colômbia, é apoiado pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett e planeja listar as suas ações nos Estados Unidos já no próximo mês, em uma rodada avaliada em cerca de 50 bilhões de dólares. O Banco Bradesco opera atualmente 3 bancos digitais, o Next, Digio e o Bits. Otávio de Lazari, presidente executivo do banco, afirmou que, por enquanto, não há planos de integrá-los, porque isso pode prejudicar a atração de clientes. O presidente acrescentou ainda que a unidade de cartões de crédito do banco no México, onde possui carteira de cerca de 2 milhões e 800 mil clientes, tido bom desempenho e pode ser usada como plataforma para um banco digital. Lazari também deu um tom positivo às perspectivas para o Bradesco, dizendo que o banco deve apresentar crescimento nas receitas de tarifas acima da inflação de 2022, apesar de uma perspectiva econômica mais pessimista para o país. E a Petrobras propôs aumentar entre 2 e 4 vezes o preço do gás natural no ano que vem. Isso nos novos contratos que a estatal está negociando com as distribuidoras estaduais. Se o reajuste for confirmado, ele deve ser repassado para o consumidor final de gás canalizado. A ABGás, representante das concessionárias de gás, pretende entrar com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra a petroleira e pede que as bases dos contratos vigentes sejam mantidas. Rana, vamos rapidinho então para encerrar, né? Você quer dar o mapa do calor? Vamos lá, dar uma olhada aqui no mapa de calor para a gente ver como é que tá a situação aqui. Pedir para o pessoal aí do nosso Switcher compartilhar aqui a nossa tela para o pessoal conseguir acompanhar. Alô, Switcher! Vamos lá então, enquanto o Switcher não me dá moral. Vamos lá então, Ibovespa está subindo agora 2,36%, está agora aos 108.464 pontos. O índice brasileiro quase enrolou aqui. O índice brasileiro abriu aos 105.987 pontos e agora está operando aí acima desses 108 mil pontos. Já vindo aqui para o nosso mapa de calor, antes da gente falar aqui, das maiores quedas, vamos fazer um panorama rapidinho aqui, que a maior parte dos setores, como a gente consegue acompanhar aí na tela, estão subindo, O Daniel fica zoando aqui que eu fico fazendo assim com a mão, ninguém está vendo a mão, mas eu consigo me expressar melhor. Vamos destacar aqui a Azul, a companhia aérea está subindo agora mais de 11%, 11,95%. Tem a Gol também no mesmo bloco, subindo 7,84%. O CVC também sobe 6,46%. Aí a gente vai monitorando aqui, tem também as construtoras, empresas de construção que estão subindo. A Zetec já sobe aí 6,90%. E tem também bancos, tem também setores de
Varejo, que estão subindo bastante. Olha só, Magazine Luiza já sobe mais de 9%, 9,06% de alta, mais de 500 milhões aí em volume de negociações. Em seguida, tem Grupo Soma, que sobe também 7,83%. Americanas S.A. 5,46% de alta, Pets 6,17% de ganhos também. Depois tem Lojas Renner, que já sobe aí 5,56%. E aí, falando aqui dos bancos, né, BID4 e BID11, né, do Banco Inter, estão subindo ganhos aí acima dos 10% também. BID4, 10,10% de alta e BID11, 10,62% de alta. Depois tem Banco Pan, que já sobe 8,03%. Quem mais está subindo aqui? Deixa eu olhar rapidinho aqui. Não estou achando os bancos agora. Daqui a pouquinho o Daniel já começa a me olhar aqui para eu finalizar. Mas tem também o setor de shoppings, gente. Olha só, Iguatemi subindo aqui 5,34%. Quem mais aqui? BR Malls também, logo aqui do ladinho, BR Malls já sobe aí 4,86%, Multiplan também 4,64%, a Multiplan que esteve aqui inclusive no BMC Business, a gente conversou bastante aí com o gestor da empresa, tá lá no nosso canal, lá na nossa playlist para você acompanhar bem bonitinha a conversa com o gestor da Multiplan. E no mais é isso, né? As empresas, né, a maior parte estão subindo. Já que eu falei do setor de varejo, né, que a maior parte das empresas estão subindo, mas a Via, né, por sua vez, está aí despencando, né, no pregão de hoje, desde o comecinho, né? A gente veio acompanhando lá no BMC News, veio acompanhando a Via caindo bastante, estava caindo 18%. Aí já desde o comecinho do pregão entrou em leilão e aí voltou aí, mesmo assim já voltou caindo mais de 11%. O Daniel Morales, né, quando a gente começou o estoque, falou que estava caindo, mostrou no telão, né, que estava caindo mais de 12% também. E depois, né, de Via, a gente vai acompanhando aqui, tem Taesa recuando 1,78%, Drogaria Raia 1,28% de queda, depois tem Pão de Açúcar, Braskem, Itaú, BRF, Banco Bradesco e quem mais aqui, gente? E os bancos aqui também caindo. E Santander também está recuando aqui, tem só esse quadradinho aqui, Ambev, que agora está virando para subir. E no mais é isso, Daniel Morales. Chega por hoje, né, de estoque. Daniel, que daqui a pouquinho tá Mas antes da gente finalizar, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá aquele panorama. Eu fico assim, gente, não tô aparecendo, mas eu fico assim, eu fico fazendo, assim, fico me movimentando, porque aí dá aquela emoção, né? Vamos lá, rapidinho aqui. O Daniel fica me atazanando aqui, gente. É assim, né? Os bastidores são assim, mas importa a informação. Vamos só olhar aqui rapidinho o dólar, né? Mais uma vez fazendo a mesma piada para saber, né? Se a Paula Moraes vai levar o Benício na Disney, se o Daniel vai, né, dar um abraço no Pluto. Deixa eu ver aqui o dólar. O dólar tá caindo, tem que ver isso aí, né? Segundo a minha mãe, Maria Leone, um beijo, né, para a senhora. Né, que sempre, né, minha mãe. Então, ó, o dólar tá caindo aí 1,70%, queda forte, né? E tá agora a R$ 5,39, né? A gente agradece aqui essa queda. E aí, deixa eu olhar aqui rapidinho o barril do petróleo. Petróleo Brent tá caindo 0,22% a $82 o barril. E o petróleo WTI sobe aí 0,06% a $81 o barril. Então é isso, Dani Morales. Não, olha, eu tava vendo aqui o bacon frito já falando aqui, ó, bora pro market. Ou seja... então você é desses, o bacon frito. Deixa você aí. Depois você manda assim, depois você escreve, eu não responde a minha pergunta. Então tá certo. Vou fazer que nem a Paula e o Cabral de manhã. Corta aqui, não quero mais amizade. Não, mentira, gente. Vamos lá, então, que tá todo mundo aqui já microfonadíssimos, arrumadíssimos. O Gani já tá aqui também, o Felipe Nascimento, todo mundo muito que belo por aqui. E é isso, gente. Bom, chega por hoje, acabou. Aí é contigo, né? Belo aí já é você falando. Você belo também aqui tá sou belo, eu, meu né? filho. Tá todo mundo muito que belo aqui, muito arrumados, né? E é isso. É isso aí. E é isso aí, o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market, então, até as 3h30 da tarde, né, Hannah? Pois é, né, o Daniel, acho é pouco o Daniel continuar e tem que continuar mesmo. Não, mentira, saudade do Daniel ali na redação, né, animando. Vamos lá, então, eu fico por aqui, né, o Daniel segue aí com a turma do
do marketing, trazendo muita informação também sobre tudo que está acontecendo no mercado. Até amanhã, então, Daniel Morales. Um beijo, bom programa. Tchau. Beijo, Ana. Até amanhã, então.